Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e vamos estudar nesta oportunidade a lição de número 13 da revista Palavra e Vida. Lição esta escrita pelo pastor Wanderley Marins, cujo título é Certeza do Amanhã. Apanhe aí a sua revista, apanhe a sua Bíblia. Vamos lá então. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, versículos de 1 a 11. Jeremias 29, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas adivinhem os que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos orar. Deus, obrigado por essa oportunidade, quando estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor esteja orientando cada um de nós para que a Tua mensagem venha ao encontro das nossas necessidades, para que ela, Senhor Deus, nos confronte, aquilo que precisamos ser confrontados, para que ela, Senhor Deus, também nos advirta naquilo, ó Pai, que precisamos aprender e ser advertidos. Obrigado por tudo, abençoe cada pessoa que está ao alcance dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, é sempre bom que nós nos coloquemos, que nós tenhamos conhecimento do contexto em que essa palavra foi escrita. E é claro que essa palavra foi escrita, como o próprio texto nos diz, né? Quando o povo estava exilado lá na Babilônia. Então, o povo de Deus estava exilado da Babilônia, é claro, por desobediência do povo. Então, esse povo estava passando por maus momentos como resultado da desobediência. Jeremias já havia advertido esse povo anteriormente que se o povo não obedecesse, o povo seria deportado. Enfim, e agora o povo encontra-se lá, escravizado na Babilônia, deportado para a Babilônia, e o povo estava lá perdendo suas forças. Deus então envia uma carta, não é, através do profeta Jeremias àquele povo. Deus enviou uma mensagem para aquele povo. Então, a lição escrita nessa manhã, como eu já disse, nessa oportunidade, ela fala sobre certeza do amanhã. Ela foi escrita pelo pastor Wanderley Marins. Então, em Jeremias 29, o Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta o seu povo que está cativo na Babilônia a aprender a crescer no sofrimento.
Porque crescer quando as coisas estão bem, estar bem quando as coisas estão boas, isso é muito fácil e nem prova a verdadeira conversão ou a verdadeira face do cristianismo ou do cristão. Na verdade, o cristão demonstra que ele está de fato firme no Senhor quando ele consegue passar pelas provações, porque passar por momentos bons é muito fácil, né? Então, é muito comum crescer quando tudo está favorável. Contudo, Deus nos exorta a crescermos mesmo em terra de sofrimento, em tempo de sofrimento e de dor. Isso é possível se formos capazes de nos submetermos a Deus, a sua palavra e a sua vontade. E é certo que na vida passamos por uma série de situações de que não gostaríamos, né? Situações adversas que não escolhemos passar, mas que elas inevitavelmente vêm e acontecem. Contudo, o pensamento de Deus em relação a nós é de paz, prosperidade e de crescimento, e não de mal. Então essa foi a mensagem que o Senhor enviou àquele povo que estava no cativeiro através de Jeremias. Vamos lá. Então, o Senhor aproveitou para revelar os seus propósitos, porque à medida que o povo ia sofrendo, o povo ia ficando cada vez mais desanimado, como é comum de cada ser humano. E aí, então, o Senhor mandou aquela mensagem de alento para aquele povo através de Jeremias, para que aquele povo tivesse a certeza de um amanhã seguro, a certeza do amanhã. Então, o primeiro ponto que o pastor destaca aqui é o seguinte, essa certeza do amanhã é a certeza que motiva investimentos no presente. Ou seja, hoje é a semente do amanhã. Se a gente quer ter um amanhã seguro em Deus, precisamos hoje fazer essa semeadura. E de que maneira? Vivendo a vida da melhor forma possível, investindo na palavra de Deus, investindo na nossa caminhada espiritual, mas também participando da vida em sociedade, a sociedade em que vivemos, sem fazermos poses de vítimas. Então, certeza que motiva investimento no presente. Eu gostaria de ler com você em Jeremias 29, de 4 a 7. Pega a sua Bíblia e releia comigo, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, prestem atenção nos investimentos dele, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade onde vocês vivem, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas, adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Até aqui por enquanto. Então percebam qual foi o conselho de Deus através de Jeremias para aquele povo, não é? Que independentemente das situações vividas, não podemos perder a confiança no futuro com Deus. Devemos sempre crer que Deus está no controle, que o nosso futuro pertence a Ele, que aquilo que nós queremos colher amanhã, precisamos semear hoje, não só fazendo o nosso melhor como seres seres sociais, né, integrantes de uma sociedade, mas também fazemos o nosso melhor para Deus. O desafio é focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Deus queria que aquele povo reagisse, e então, por conta disso, Ele mandou o recado, que aquele povo vivesse a vida da melhor forma possível, casando-se, dando-se em casamento, lutando pela cidade, orando pela cidade. Lembrem-se que aquele povo estava numa cidade, como eu já disse, estava lá na Babilônia, estava cativo. Mas não era por isso que eles deviam se sentir vitimados. Na verdade, estavam lá porque foi uma correção de Deus. Daqui a pouco nós veremos isso com um pouco mais de detalhe.
mas o povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Deus nunca nos abandona e Ele sempre quer o melhor para a gente. Por isso, então, Jeremias foi transmitir a mensagem de Deus para aquele povo. E aí o profeta fala ao povo que estava exilado, vivendo naquela dureza, vocês já sabem. E então, a resposta está lá em Jeremias 29, de 5 a 7, que você já até leu comigo, mas eu vou ler outra vez. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. Então, o Senhor queria dizer para Jeremias, para aquele povo, que eles precisavam viver a vida da melhor forma possível, fazendo o possível para contribuir para o bem-estar da sociedade em que eles viviam. Porque se eles se vitimassem, se eles dessem uma de vítimas e de coitadinhos, na verdade eles não estariam aproveitando a adversidade para crescer. E é na adversidade que nós temos a oportunidade de crescer, mas crescer com maturidade, não como filhos mimados, como cristãos que achamos que estamos sofrendo demais. Não é? Por maior que seja o nosso sofrimento, nunca sofreremos mais do que aquele que é o nosso mestre, que é Jesus. Então precisamos estar com os olhos fitos nele, até para que não assumamos a postura de vítimas. Claro, aquele povo estava passando por um sofrimento muito grande. Não é fácil viver fora do seu habitat, fora da sua terra, longe dos seus amigos. E o ser humano, quando está vivendo uma situação assim adversa, ele fica fragilizado. Como nós também hoje estamos numa situação de fragilidade, muitas coisas que gostaríamos de estar fazendo não podemos fazer, mas não é por isso que vamos assumir pose ou postura de vítimas. Deus está no controle, precisamos dar o nosso melhor sempre, e crendo que Deus tem uma solução para tudo isso. É exatamente esse o recado, a mensagem que Deus quis passar para aquele povo através de Jeremias. Então, ele queria que o povo entendesse que o investimento na cidade, na vida, deveria continuar de acordo com as possibilidades dele. Precisava também se estender ao plano espiritual, não é? Questão social, questão espiritual também, de forma ampla e até inusitada. Investir numa vida de oração. Então, era preciso orar, não só por eles, mas também por aquela terra. Vejam, eu vou repetir de novo esse versículo que diz olha, versículo 7, Jeremias 29, 7. Busquem a prosperidade da cidade. Lembrem-se, eles estavam numa cidade, lá na Babilônia, numa cidade inóspita, não é? Que estavam tratando eles como deportados, como escravos. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Orar ao Senhor pela cidade. Não é fácil a gente orar porque nos persegue, mas esse é o mandamento do Senhor e é assim que devemos nos portar. Sabemos que vivemos uma sociedade muito complicada, onde cada dia recebemos notícias de corrupção, de pessoas tirando proveito da situação de miséria do povo, ninguém pode negar isso, mas também de uma coisa nós sabemos, essas questões só duram até o momento em que Deus permitir. Quando Deus quiser, Ele pode mudar o quadro. Nós precisamos crer nisso e termos a consciência de que Deus está no controle de tudo isso e que nada vai fazer com que a nossa fé se arrefeça, com que a nossa fé fraqueje. Então aquele povo tinha que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento, era o lugar onde a vida teria prosseguimento e não seria possível ter um amanhã diferente, um amanhã promissor, se ainda continuassem como pessoas presas ao passado de revolta
ódio e vingança. Então, Jeremias antecipa, né, a mensagem dos evangelhos de Mateus 5,44. Veja o que diz lá, leia lá na sua Bíblia o que diz o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 54. Eu já até fiz menção, mas diz assim: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Não é fácil fazer isso, mas é a recomendação de Deus para nós. E naquele momento era o que Jeremias estava orientando aquele povo da parte de Deus. Ó, orem pela cidade onde vocês estão, mesmo que vocês não estejam sendo tratados como convidados de honra. Não, vocês estão aí deportados, mas orem por essa cidade. Vivam a vida para contribuir para o bem dela, porque o bem de vocês vai depender do bem da cidade. Torcer para que a canoa fure é para afundar todo mundo junto. Então, devemos, claro, protestar contra o que está errado, mas devemos também orar e fazer a nossa parte, o nosso melhor, lembrando que nós somos pessoas de Deus, pessoas diferentes. E os exilados que estavam lá, o povo de Deus, deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar, ensinar a eles. Deus não queria que aquele povo, que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo como alienados. O crente nunca pode ser um alienado, o servo de Deus não é alienado. Mas então, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendesse a lidar com os negócios, com o comércio, ou seja, aproveitasse aquela oportunidade para crescer, porque Babilônia era uma grande cidade, era uma potência, e ali eles poderiam crescer socialmente, profissionalmente, desde que não perdesse a essência de serem servos de Deus, porque chegaria o tempo de retorno, não é? E um pouquinho mais adiante, a gente vai ver Jeremias falando em nome do Senhor a respeito desse retorno, quanto tempo o povo passaria ali na Babilônia. Então chegaria o tempo de retorno e então Deus levaria aquele povo e aquele povo levaria na sua bagagem as experiências adquiridas, as experiências vividas ali na Babilônia. Então aquele povo voltaria um pouco mais crescido na fé, um pouco mais crescido na sua experiência de vida. Então não importa a situação que estejamos vivendo, aprendamos com as circunstâncias, com os nossos erros, para não repeti-los e tiremos o melhor de cada situação. Levantemo-nos e nos firmemos em pé. No ponto 2, o pastor destaca o seguinte subtítulo: certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas, mensagens falsas, fake news. Então, a certeza do amanhã é a certeza que nos previne contra as fake news, contra as mensagens falidas, aquelas que não vêm de Deus, não é? Veja o versículo 8 e 9, vejam que fake news, que mensagem falida, furada, há em Jeremias 29, 8 e 9. Claro, mensagem falida, furada, não da parte de Jeremias, que era um profeta de Deus, mas da parte de um falso profeta. Então preste atenção nessa fake news que há aqui, essa mensagem furada que há em Jeremias 29, versículos 8 e 9. Diz assim, Jeremias 29, versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim como há os profetas de Deus, há também os profetas do caos. E há aqueles que ficam espalhando mentiras para apavorar o povo e para fazer com que o povo, para fragilizar o povo cada vez mais. Não é à toa que tem gente entrando em desespero, não é à toa que o número de violência doméstica tem aumentado, não é à toa que tanta coisa ruim tem aumentado nesse tempo por causa de más notícias. Então, o Senhor também mandou através de Jeremias uma mensagem dizendo: olha, não acreditem em tudo que vão falar para vocês, porque há pessoas que eu não enviei que até usam o meu nome. Olha, como há pessoas usando o nome de Deus hoje, que de Deus não tem nada.
não é? Que usam o nome de Deus para tirar vantagem e para enriquecer, não só no meio político, mas no religioso, no meio profissional também, enfim. Então, era a fake news da época, e fake news, falsas notícias, existem desde lá do Éden, vocês concordam? Falsas notícias existem desde lá do Éden. Lembram-se quando o Senhor disse para a mulher, né? Disse para que não comesse do fruto do jardim. E aí vejam lá a fake news em Gênesis 3, 23 e 24. Abra lá a sua Bíblia e veja a fake news que há, falsa notícia. Veja como falsas notícias, falsas informações já existem desde lá do Gênesis. Diz assim, Gênesis 3, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus, diz assim, por isso o Senhor Deus os mandou em Gênesis 3, 4 e 6, desculpem, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 6, diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto, né, vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Deus havia recomendado à mulher, não é? E ao homem, dado uma recomendação de que eles não comessem do fruto. A gente conhece bem essa história, essa passagem. E aí chegou a serpente, o diabo, né, em forma de serpente, com a fake news. Olha, Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos, vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, foi uma notícia falsa. Até hoje, ainda há notícias falsas. Houve na época do Gênesis, houve aqui em Jeremias, o povo estava lá cativo, você sabe disso, e então, quando o povo estava cativo, começavam a surgir falsos profetas entre o próprio povo de Deus. Eles disseram, não, isso vai acabar, daqui a pouco isso passa. E o Senhor já tinha falado para Jeremias que ele tomaria conta do povo, mas que o povo precisava, ao invés de ficar preocupado com o tempo em que aquele ia acabar, o povo precisava ficar mais preocupado em ser fiel a Deus. Essa era a preocupação maior que o Senhor queria que o povo tivesse. Ao invés de dizer assim, quando é que vai acabar tudo isso? É pedir a Deus para acabar, sim, mas enquanto permanecer a adversidade, permanecer fiel a Deus. Então, a mensagem do falso profeta parece ser verdadeira, não é? A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. Ela é atraente, ela é agradável, ela é cheia de aparente esperança, mas não passa de cilada e de veneno para a alma e deformação para a fé. Então, e deformação para a fé. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus anunciada pelo profeta. E aí, se você observar lá no versículo 16 de Jeremias 23, o Senhor vai dizer assim, lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, o Senhor vai dizer assim para o seu povo, vai dizer assim, Jeremias 23, 16, vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Os falsos profetas, as falsas previsões, as fake news sempre vão existir. Nós precisamos estar firmados no Senhor. É Ele que tem a palavra final sobre tudo. Então o povo precisava ficar atento, aprender a ouvir e a voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Há muitas pessoas levantando-se em nome de Deus. Há muitas pessoas usando o nome de Deus, mas que têm mentido e que têm deixado o povo intranquilo e desesperado. Então, o povo precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza
no amanhã. Queridos, não adianta. Nós cristãos, claro que se nós pudéssemos escolher, ser humano normal escolhe não passar por sofrimentos. Mas é inevitável, enquanto estivermos nessa vida, vamos passar sim por dissabores. Então, em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma fórmula para se proteger desses falsificadores da palavra, desses falsos profetas, que até usam os nomes de cristãos, que até usam quantos escândalos nós temos visto aí na mídia e temos ouvido na mídia, de pessoas que se dizem pertencer a Deus. Não vamos aqui julgar ninguém, mas precisamos estar atentos, senão a gente acaba se deixando levar e acaba também se fragilizando na nossa caminhada com Deus e na nossa fé. Por isso, devemos fazer como os bereanos, conferindo todas as coisas na palavra para ver se de fato é assim que a palavra diz. Abra lá Atos 17, vejam o que os bereanos faziam. Atos 17, 11, eu vou ler, mas você pode também acompanhar comigo. Diz assim, Atos 17, 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Não dá para acreditar em tudo que se fala. Nós precisamos ser prudentes e termos conhecimento da palavra, porque há muitas pessoas falando, usando títulos de autoridades religiosas, mas com o passar do tempo, nós percebemos que não passam de falsos profetas, que têm envergonhado o nome do Evangelho. Como eu já disse, julgar não é o nosso papel é ficarmos alertas, atentos, para que continuemos dando um bom testemunho e sendo bênção, mesmo em tempo de adversidade. Aproveitemos essa oportunidade de adversidade para sermos bênção na vida de pessoas. Eu sei que é difícil, que é um desafio, mas é o que nós precisamos fazer. E no ponto 3, o pastor, ele fala sobre que essa certeza do amanhã é a certeza da consciência de que nós nos firmamos nas promessas de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 e 11, né? Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e 11. Você já leu comigo, mas eu vou reler agora com você. Diz assim: precisamos ter a certeza, não é? Ter a consciência de que o nosso amanhã está firmado nas promessas de Deus. Então, ouçam o que diz Jeremias 29, 10 e 11. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes uma esperança e um futuro. Quem possuía plano de dar uma esperança e um bom futuro para aquele povo era o próprio Deus. E quando é assim, nós não podemos duvidar e temos que confiar no nosso Deus. Nós sabemos que o nosso futuro, numa instância maior, não é aqui nessa terra, estamos aqui de passagem. Enquanto estivermos aqui enfrentando qualquer luta de sabor, precisamos estar confiantes de que Deus está conosco. Então, Deus garantiu ao seu povo que Deus, o conduziria no retorno à sua terra. Mas aquele povo tinha 70 anos para passar ali na Babilônia. Se você perguntasse assim, será que eles queriam passar 70 anos lá? Claro que não, ninguém quer passar 70 anos em cativeiro. Mas Deus sabe sempre o que está fazendo. O povo foi ali para receber uma correção. E não tenhamos dúvida. A humanidade tem sofrido tanto dessa forma porque Deus tem usado algumas oportunidades para corrigir a humanidade por conta da sua desobediência. Não é à toa que a sociedade está como está. Há muito tempo a sociedade já vem desobedecendo a Deus e por conta disso tem se afastado de Deus e hoje a gente percebe o resultado desse afastamento da presença de Deus. Então, podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, porque Ele cumpre, né,
cada promessa que fez e que faz. Sabemos que aquele momento de dor e de vergonha vai passar, esses momentos vão passar. Tanto passaram os momentos daquele povo, quanto também passarão os nossos momentos de lutas. A luta não dura para sempre. O Senhor estava atento aos lamentos daquele povo. E, claro, o Senhor sempre esteve atento ao lamento deles, assim como também está atento ao nosso lamento. Os que edificam suas vidas firmadas no Senhor, as promessas do Senhor, nunca terão seus sonhos frustrados. Deus via a angústia do seu povo? Claro que sim. Estamos certos que Deus também vê a nossa angústia hoje. Não somos tão diferentes, aliás, não somos nada diferentes daquele povo do passado. Também temos pecado, andado por caminhos tortuosos, e algumas vezes até distantes do Senhor. Mas, ainda assim, a misericórdia de Deus é sobre nós e nós precisamos estar atentos ao que Deus quer nos falar, ao que Ele quer fazer nesse dia que se chama hoje. Então, quando em nossa vida tudo parecer impossível, quando tudo parecer ruim, enfadonho, porque a gente está sendo privado de muitas coisas, lembremos-nos das promessas de Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, plano de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É assim que diz a palavra de Deus. Então, para nós pensarmos e agirmos, em tempos de restrição, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Então, vamos continuar fazendo o nosso melhor. Se a gente não pode sair de casa, façamos o melhor dentro de casa. Há pessoas do grupo de risco que não podem sair de casa. Se a gente já está saindo de casa porque a gente não pode ficar em casa, tem que trazer o pão para cada dia, vamos nos cuidar e fazermos o melhor lá no local para onde nós temos ido também. Vamos ser instrumentos de Deus ali. O momento está difícil? Sim, está, mas não desanimemos. O momento daquele povo, esse povo para o qual Jeremias se dirigiu, também foi um momento difícil, mas Deus chegou a eles com uma palavra de consolo. Então, não nos deixemos levar pelas mensagens falidas, por aquelas mensagens falsas. Lembre-se, sempre vão aparecer os profetas do caos, sempre vão aparecer aquelas pessoas que vão dizer assim, vão prometer muitas coisas, mas estarão se desviando da palavra de Deus. E sempre vão haver aqueles que também, até usando o nome de Deus, vão estar cada vez mais apavorando o povo. Então, vamos viver da melhor forma possível, servindo ao Senhor, sendo bênçãos para as pessoas e nos cuidando. A fé não nos imuniza, a fé nos responsabiliza. O cristão não está imune a nada nessa vida. O cristão ele tem responsabilidades maiores porque ele tem orientações vindas de Deus. Precisamos tomar nossos cuidados, sim. Precisamos também cuidar da nossa caminhada com Deus. Para terminar, depois da tempestade sempre vem a bonança. Mas até para vivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, força e fé. Lembre-se daquele hino que fala assim: vindo sombras escuras dos caminhos teus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus. Então ele diz, cada nuvem escura traz o arco-íris, né? Depois que a chuva vem e ela cessa, vem o arco-íris, que é aquele cenário belo, mas se não for assim, a gente não vai valorizar o que Deus nos dá. Então, querido, que Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que o Senhor esteja sempre cuidando de você, de nós, para que nós prossigamos caminhando com Ele, fazendo o nosso melhor.